Fala galera, Renata aqui e hoje eu vou te mostrar como fazer web scraping e consumir informações do site da B3. Eu estou realizando um curso de derivativos para aprimorar meus conhecimentos no mercado financeiro. Nesse curso a gente aprende a fazer alguns cálculos como preço justo de uma NDF e cálculos de marcação a mercado. E para fazer isso a gente copia e cola os dados da B3 em uma planilha de Excel. Eu estou criando um programa em Python para realizar todos esses cálculos de maneira automatizada. E eu percebi que não tem nenhum vídeo ensinando a como consumir esses dados da B3. Então, o que a gente vai fazer hoje vai ser um web scraping do site da B3 para obter as negociações de contratos futuros de dólar a partir de uma data desejada. Se você quiser consumir os dados dos principais contratos futuros negociados na bolsa, eu vou deixar aqui na descrição o link para você realizar a compra do programa completo. Então, bora fazer o nosso trabalho mais inteligente! Fala galera, então vamos começar o nosso projeto para extrair os dados da B3. Vou começar aqui com o passo a passo que a gente vai seguir hoje. Então, a gente vai importar as bibliotecas que a gente precisa para conseguir fazer esse web scraping, essa extração e tratar os dados ali para consolidar tudo numa tabela, de forma que as informações estejam estruturadas. A gente vai entender um pouquinho ali no site da B3 qual que é a estrutura do HTML, para a gente poder saber ali como que a gente vai, da onde a gente vai capturar, o que a gente vai localizar ali para capturar as informações. Terceiro, a gente vai acessar a página da B3 a partir de uma data específica. Isso vai ficar mais claro quando a gente der uma olhadinha ali como as informações estão dispostas ali, como que a gente acessa as informações de contrato futuro. A gente vai capturar a coluna de vencimento, então a gente vai separar em duas etapas. Primeiro a gente captura a coluna de vencimento e trata esses dados de vencimento, e depois sim a gente captura as informações ali dos dados do contrato futuro de dólar, ali, os dados que foram com as informações que foram negociadas. E aí sim a gente trata esses dados e consolida tudo isso numa visão de tabela. Beleza, vamos começar instalando as bibliotecas então. Para fazer o web scraping hoje, a gente vai precisar utilizar o Selenium. E se você não tem o Selenium instalado na sua máquina, é só dar um pip install Selenium aqui. Eu já tenho, então eu não vou precisar fazer isso. Bibliotecas que a gente vai utilizar hoje. Nosso bom e velho Pandas. A gente vai utilizar o Selenium, então a gente vai precisar importar aqui o Selenium para a gente conseguir fazer toda a parte de navegação ali na internet, extração dos dados. E a gente vai utilizar o NumPy para fazer algumas manipulações. Então vamos começar agora indo lá no site da B3, entendendo um pouco como essas informações estão disponíveis para a gente. A gente começa aqui acessando o Market Data B3. A gente vem aqui em histórico. Na parte de derivativos, a gente acessa resumo estatístico. Beleza, aqui então é onde a B3 disponibiliza os dados de contrato futuro, as informações da negociação de contrato futuro que foram negociadas na bolsa. Então vamos pegar aqui um dia qualquer. E aqui a gente tem vários contratos, né? O que a gente vai trabalhar agora vai ser o dólar. Então a gente vem aqui, dólar comercial. Legal, e aí a B3 então nos traz as informações das negociações do futuro de dólar negociados no dia 3/2 de 2023. Então percebam que aqui a gente tem os vencimentos, né? Que foi o que eu falei no começo, que a gente vai separar, vai capturar primeiro os vencimentos e depois os dados da negociação do futuro de dólar. Aí sim, o preço de abertura, o preço mínimo, o máximo, o último preço, o ajuste, e assim vai. E aqui a gente tem um pouco das informações ali de liquidez, né, do volume de negociação daquele determinado contrato naquele determinado dia, dentro do vencimento aqui que está disponível. Beleza, então vamos, para a gente entender um pouco como o HTML está estruturado e como a gente pode capturar essas informações de maneira automatizada, vamos clicar aqui com o botão direito
e ir em inspecionar. Beleza. Então aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, a gente consegue entender um pouco como que o HTML está estruturado. E veja que esses dados do futuro pertencem a um iframe com uma outra URL, que é o que a gente vai acessar agora. A gente vai acessar essa URL e aqui a gente tem basicamente a mesma visão, data, vamos selecionar a mercadoria, aqui o futuro que a gente quer. Então essa URL ela é uma URL cujo traz ali para essa página onde a gente praticamente só tem ali as informações que a gente quer, né? Da data, mercadoria e as informações em si da negociação do futuro, do dólar. Beleza, vamos clicar em inspecionar de novo. Legal. Olha, se a gente perceber aqui, então, ó, percebam que o vencimento ele está dentro de uma tag TD, cujo o ID é mercado FUT 0. E os dados propriamente ditos, os dados com as informações da negociação do futuro de dólar naquele dia, está em outra tag, que é a tag, também uma tag TD, cujo ID é mercado FUT 2. Essas informações são as informações que a gente precisa para conseguir puxar esses dados no Python. Então, vamos começar. Então, vamos começar acessando essa página da B3, essa URL que a gente acabou de dar uma olhada, de estudar, a partir de uma data específica. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai abrir o nosso navegador de maneira automática aqui. Então, a gente vai utilizar aqui o navegador, vamos chamar o WebDriver do Chrome. Se a gente der um rodar aqui, veja que então ele abre o navegador do Chrome, ele não acessou página nenhuma, porque a gente ainda não direcionou aonde a gente quer que ele acesse. Então, beleza. Então, vamos lá. A nossa URL, vou chamar de URL doll, vai ser igual a esta URL aqui. E agora a gente faz a requisição para ele acessar através do método get essa URL. Beleza, vamos lá. Mais uma aspas aqui. Beleza, então veja aqui que ele acessou no dia 3/2, trouxe aqui pra gente, beleza. Então a gente já conseguiu fazer com que o Python acesse essa página da B3 de maneira automatizada. A gente consegue melhorar um pouco isso aqui, né? Então a gente percebe que a URL ela tem um padrão cujo a gente passa a data e passa a mercadoria aqui. Então, se a gente quiser separar essas informações de maneira que a gente consiga acessar a data que a gente quiser, eu vou criar uma variável data aqui e vou passar a data que eu quero pesquisar, que vai ser 2/2 de 2023. E aqui, ao invés dessa URL grandona, eu vou concatenar a URL aqui da B3 com a data que eu estou passando. Então, deixa eu copiar aqui. Então, eu estou concatenando a URL da B3 com a minha variável data, que eu vou escolher aqui o dia que eu quiser, e junto com o restante aqui da URL, que basicamente eu passo a mercadoria que eu quero buscar. Então, vamos ver se funciona. Legal. Então, a gente acessou aqui agora a partir do dia, as informações na data de 2/2. Show! Para capturar os dados de vencimento,
a gente vai criar uma variável vencimento e vamos pedir para o Python buscar para a gente um elemento específico procurando pelo ID. E o elemento específico que a gente vai procurar é o mercado FUT 0, que é o que a gente viu que está atrelado ali os dados de vencimento dentro da tag LTD. Então, vamos ver. E a gente vai pedir também para ele retornar para a gente o texto disso. Agora sim. Beleza, ele trouxe ali então todos os dados de vencimento num formato de string, então como se fosse uma string grandona. Agora a gente vai precisar tratar esses dados porque a gente precisa deles estruturados de uma maneira como se eles fossem uma tabela. Para fazer isso, a gente vai primeiro utilizar o método split para justamente separar esse cara em várias strings. .split. Legal, ele separou então ali em várias palavras, em várias strings, e trouxe pra gente aqui também o cabeçalho de vencimento. A gente não vai precisar desse cara, a gente quer só os dados realmente de vencimentos disponíveis naquele dia. Vamos tirar ele da jogada então, pegar tudo que é do índice 1 para frente. E aí vamos pedir para ele retornar para a gente ver. Então, tiramos o vencimento aqui, agora realmente a gente está só com os dados dos vencimentos disponíveis. Vamos transformar esse cara em uma tabela, vamos chamar de tabela vencimento. Para transformar esses dados em uma tabela, a gente chama o método pd.dataframe. A gente passa os nossos dados de vencimento e a coluna que a gente vai passar aqui, columns igual a vencimento. Então, os nossos dados agora de vencimento estão no formato de tabela. O que a gente vai fazer agora é extrair o número de linhas que a gente tem dessa tabela, nessa tabela, então o número de vencimentos que a gente tem disponível, porque a gente vai precisar disso quando a gente for trabalhar com os dados. Então, eu vou criar uma variável nlinhas, onde eu vou chamar aqui minha tabela de vencimento e pedir o shape dessa tabela. Eu tenho 20 linhas, então eu tenho 20 informações de vencimentos disponíveis. Legal. Agora, vamos capturar os dados da negociação do futuro de dólar que a gente precisa. Vamos chamar aqui, então, a variável dados e fazer a mesma coisa. Buscar por um elemento específico aqui dentro do Python. O elemento que a gente vai buscar é o mercado FUT2, que a gente viu que é onde estão armazenadas as informações dos dados da negociação. Mesma coisa, ele trouxe para a gente uma string grandona aqui com todos os dados. Então, perceba aqui, vamos fazer uma comparação. Ele trouxe o cabeçalho e o primeiro dado que ele trouxe para a gente aqui é o 5.050. Vamos dar uma olhadinha lá no site ali da B3 para ver, 5.050, depois 4.963, 5.078, mesma coisa aqui, 4.963, 5.078. A gente vai então precisar tratar esses dados para eles também ficarem no formato de tabela, mas a informação já está aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é o que a gente fez com a tabela, com as informações de vencimento, que é splitar esse cara para a gente conseguir trabalhar ali com várias strings, várias palavras. Agora sim, cada dado está armazenado em uma string, a gente tem uma lista de strings aqui. Vamos tirar esses dados aqui de cabeçalho, que para a gente agora não vão servir para nada. Para fazer isso,
a gente vai pegar tudo que é do índice 19 para frente. Eu já contei isso, já sei que os dados do cabeçalho vão até a linha 19. Opa. Aqui então a gente tem, ó, começa em 5.050, legal. Agora, a gente vai precisar colocar isso aqui no formato de tabela, porque assim, tá como se fosse tudo uma linha só. Mas na real, se a gente olhar aqui de novo a tabela da B3, a gente sabe que a primeira linha, ela começa no registro 5.050, que é o preço de abertura, e aqui termina no dado 5.075. Né? Isso faz uma linha aqui, depois eu tenho que pular uma linha e trazer os dados de todos e preencher os dados aqui da coluna. Como a gente vai fazer isso aqui então? Vamos fazer a mesma coisa para ter esse formato de tabela. Para fazer isso, então eu vou usar um método do NumPy, que é o Array Split. Se eu der um Shift Tab, eu vejo que eu preciso passar os dados que eu quero rearranjar e o número de seções aqui que eu quero organizar. Os dados são os nossos dados e o número de seções vai ser o número de linhas aqui que a gente tem dentro dessa tabela. E a gente já sabe qual que é, a gente já extraiu essa informação do número de linhas ali da nossa tabela vencimento, quando a gente fez pediu o shape ali da tabela. A gente sabe que a gente tem 20 linhas. Então, vai ser essa variável que a gente vai passar aqui, que é a nossa variável N linhas. Vamos ver aqui. Olha só, então ele separou em vários arrays, e cada array agora, na real, é uma linha. Lembra, nossa primeira linha aqui começa no dado 5.050 e termina no 5.075. Então, aqui a gente já tem as linhas separadas aqui certinho. O que a gente precisa agora? Transformar esses dados numa tabela. Então vamos fazer isso. Então para fazer isso, eu vou usar o nosso método pd.dataframe, passar os dados que eu quero transformar em tabela, e as nossas colunas aqui eu copiei e colei as mesmas informações ali de colunas que estão no site da B3. Olha só, a gente tem então os nossos dados em formato de tabela igualzinho está disponível lá no site. O que a gente vai fazer agora é um merge entre a nossa tabela de vencimento e a nossa tabela de dados, para ter a informação final consolidada. Então, eu vou chamar aqui, para consolidar tudo numa tabela, eu vou chamar de uma nova tabela de def doll, que vai ser o resultado do merge entre a tabela de vencimento e a minha tabela de dados. Vou pedir para ele respeitar os índices das duas tabelas. E o método que eu vou fazer esse merge é o inner. Para quê? Para trazer tudo que eu tenho das duas tabelas. Perfeito. Então agora eu tenho os meus dados de vencimento junto com os dados negociados ali do futuro de dólar, daquela data específica que eu passei. Então os nossos dados estão disponíveis da mesma maneira lá ali que está no site da B3. A nossa primeira linha está certinha, os vencimentos certinhos. E é isso. Então, qual que é a ideia? Ao invés da gente precisar ficar copiando e colando aqueles dados daquela tabela em uma planilha Excel, a gente conseguiu estruturar uma maneira automatizada de consultar os dados de futuro de dólar. Percebam que aqui eu não tenho só futuro de dólar, eu tenho todos os contratos futuros que foram negociados na bolsa. Se a gente quiser
fazer para outro contrato, né, para, por exemplo, futuro DI ou milho ou qualquer outro contrato futuro que a gente tem aqui, a gente precisa fazer alguns ajustes no nosso código. Eu já fiz isso, eu peguei os principais contratos futuros e consolidei em um código que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo, para você ir lá na Hotmart e comprar o código com os principais contratos futuros negociados. Aqui a gente fez para dólar, e se a gente quiser fazer para o outro contrato futuro, você vai precisar entender um pouco de novo, o HTML, o passo a passo é bem parecido, mas tem um ajuste ou outro que aí vocês vão precisar fazer. Se você quiser ir lá comprar e dar uma força para a gente conseguir crescer o canal cada vez mais, vai ser muito bom. Mas é isso, conseguimos aqui capturar os dados de maneira automatizada da B3. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no canal eu compartilho técnicas e aprendizados com o objetivo de ajudar o máximo de pessoas possíveis que queiram se desenvolver no mercado e estão buscando por conhecimento. Então, se você acha que esse tipo de conteúdo é relevante para você e para sua carreira, se inscreve aqui no canal, deixa o like, até o próximo vídeo e tchau, tchau!